Olá, meu nome é Davi Weigelt. Estou fazendo uma série de vídeos que ensina você a processar suas imagens de astrofotografias usando o PixInsight. Esse é o quarto vídeo, sejam bem-vindos, e hoje falaremos sobre processamento de imagens não lineares, ou seja, quando a sua imagem já passou pelo stretch e todos os processamentos lineares que nós fizemos no vídeo 3. Como vocês podem ver aqui, eu já deixei aqui a imagem como nós terminamos no vídeo passado, e vamos começar então a fazer o processamento em imagens agora não lineares, ou seja, se você olhar o histograma da imagem, você vai ver que agora ela está esticada. Pode perceber aqui que o gráfico ele tá esticado, diferente da forma inicial como ela estava, que ela estava bem comprimida e as curvas estavam sobrepostas umas sobre as outras. Então, isso que nós definimos de imagens não lineares. Bem, uma coisa que eu queria explicar para vocês é que o vídeo que nós fizemos, o vídeo 3, quando falamos sobre processamento de imagens lineares, eles devem ser aplicados em todas as suas astrofotografias, em todas as suas capturas, depois da imagem empilhada. Tá? Então, não importa se é galáxias, se é nebulosas, ou apenas estrelas, aglomerados, aplique aqueles processos em todas as suas imagens, porque ela dá uma melhora inicial na imagem, e isso vai fazer com que os processamentos não lineares fiquem ainda melhores. Então, por exemplo, nós tiramos ruídos lá naquele vídeo, no vídeo 3, então se você fez isso bem feito naquela ocasião, então você não precisaria se preocupar muito com os ruídos agora em processamento não linear. Então, quanto melhor você fizer um processamento enquanto a imagem ainda é linear, melhores serão os seus resultados quando você fizer o processamento não linear. Pode perceber aqui, por exemplo, nas minhas imagens, no nosso exemplo aqui, vou dar uma boa ampliada aqui, como os ruídos sumiram totalmente. Praticamente não tem nada mais para mexer. Também as estrelas, os detalhes estão bem definidos. E fazer nessa imagem aqui agora seria apenas um contraste, saturação e o brilho. Mas eu vou usar essa mesma imagem aqui, tá, para ensinar vocês a fazerem os processamentos não lineares numa íntegra. Os melhores passos que vocês podem fazer para melhorar a sua imagem. A primeira coisa que tem que fazer depois que você faz o seu processamento linear, seria tirar os ruídos agora na imagem não linear. Tá? Existem diversos processos no PixInsight que auxilia na retirada de ruídos em imagens já não lineares. Eu vou mostrar elas, vou mostrar uma por uma e vou retornar o processo para que ele te deixe a imagem o mais original possível. Mas eu vou ensinar como vocês fazem cada um desses processos. Vou ensinar o ACDNR e depois o TGV Denoise. O ACDNR é uma ferramenta impressionante do PixInsight. Então, aqui em processos, há o Process ACDNR, já é o primeiro processo. Ele serve justamente para remover os ruídos, tá, e melhorar a definição das suas imagens. Mas você tem que saber usá-lo bem, porque senão você vai acabar removendo ou deformando os detalhes da tua imagem. Primeiro o que tem que fazer nós vamos usar uma máscara de luminância. Então
deixa clicado aqui, tanto na crominância como na luminância, porque esse processo vai mexer em ambos os tipos de imagens, luminâncias e crominâncias. As crominâncias são as cores, a luminância é a parte monocromática da imagem. Se a tua imagem fosse apenas monocromática, o crominância não apareceria aqui, porque ele automaticamente identificaria que a tua imagem é uma luminância apenas. Você não precisa mexer aqui em nenhum desses parâmetros. E o que nós vamos apenas fazer é mexer na máscara, porque nós vamos fazer uma máscara de luminância para proteger o nosso objeto. Então vamos colocar um preview, clicar o preview e clique aqui em Real Time Preview para aparecer a luminância. Vamos colocar aqui para ele mexer em três camadas. Então aqui são os médios tons, os baixos tons, os altos tons. Conforme você vai mexendo aqui, você vai vendo que a tua imagem da máscara altera. Então aqui em meio tons, pode ver que tudo que é meio tom na imagem está ficando mais escuro. Tudo que tiver escuro será protegido, e o que tiver claro é o que o ACDNR vai remover os ruídos. Então shadows aqui, conforme aumenta aqui, você está vendo que os shadows vão desaparecendo. Então você está fazendo um inverso. E aqui com o highlight, conforme vamos diminuindo, vai aparecendo mais negro. Então, ou seja, porque a imagem está invertida, que aqui está aparecendo invertido. Então, se eu colocar highlight, pode ver que as estrelas que são as mais brilhantes, elas ficaram mais negras. Então, eu estou protegendo os altos tons. E aqui, conforme eu vou aumentando os shadows, ou seja, os baixos tons vão ficando mais fortes, que são as partes que estão em branco. Então, como eu quero o fundo seja mais mexido, então eu aumentei um pouco aqui as sombras. Reduzi um pouquinho mais o meio tom aqui para proteger mais a nebulosa. E aqui os altos tons para proteger um pouco as estrelas. Então, assim como está agora, fiquei satisfeito. Desabilita aqui o preview. O Real Time volta à cor normal. Eu posso aplicar o ACDNR à nossa imagem. Então você percebeu que esse processo ele fez uma máscara para proteger objetos, partes que você gostaria de proteger, que no caso é a nebulosa e as estrelas. Então ele vai estar mexendo, ou seja, removendo ruídos apenas das partes escuras aqui, que seriam o fundo. Então podemos ver aqui, eu acredito que voltando e avançando, você percebe que não houve nenhuma alteração. Por quê? Porque a imagem já está com os ruídos bem reduzidos. Aqui agora olhando na nebulosa, volto e avanço. Dá para perceber que a CDNR não mexeu também no detalhe, porque eu fiz uma boa máscara. Eu vou voltar, deixar a imagem como estava inicial, e agora eu vou explicar para vocês o TGV Denoise, que com relação à retirada de ruídos, o TGV Denoise é o melhor. Ele é praticamente a CDNR aprimorado, tá? Mas é muito mais forte. E ele também não precisa de máscara, porque ele já consegue identificar as partes de sombras e as partes claras. Então ele consegue separar os detalhes e não prejudicar eles. Exatamente como está aqui nesses parâmetros,
nós podemos aplicar direto o TGV Denoise sobre a imagem. E esse processo demora bastante, porque ele vai fazer em 3 canais a remoção de todos os ruídos. Eu darei uma pausa e assim que terminar eu retorno. Bem, o processo TGV Denoise terminou, então agora vamos ver como que ficou o fundo. Podemos ver que os ruídos foram reduzidos totalmente e os detalhes também não foram perdidos. Deixa eu voltar e avançar. Vai ver que ele mexeu bem pouco, deu uma suavizada bem pouca nos detalhes aqui. Se você achar que deve aplicar uma máscara, você pode fazê-lo. Bem, então esses são os 2 processos mais conhecidos para você fazer retirada de ruídos numa imagem não linear, ou após ter feito o stretch. E por que é importante ser esse o primeiro processo a fazer depois de feito o stretch? Porque agora tudo que você for mexer vai influenciar a qualidade da tua imagem. Então, se havia ruídos, se você fosse aplicar cor, contraste, brilho, esses ruídos apareceriam mais ainda. Então, por isso que você tem que dar uma preocupação bem forte sobre os ruídos, tanto na parte não linear quanto na parte linear. Esses 2 aqui, o CDNR e o TGV Denoise, são os melhores sem dúvida para você retirar ruídos quando a imagem já é não linear. Bem, agora nós vamos dar uma olhada no histograma e ver aqui como que estamos com relação às sombras. Pode ver que aqui eu não tenho nenhuma área de sombra, então eu não preciso remover nada. Certo? Se você tiver com uma área praticamente zerada aqui, até chegar no gráfico, então arraste as sombras até ele e remova essa parte para que você tenha um fundo bem escuro. Vamos dar um pouco de contraste nessa imagem, como eu ensinei na vez passada. Clica aqui no meio, bem no meio aqui, no meio tons. Vamos colocar um Real Time Preview apertando o círculo. E agora descemos aqui um pouco, bem pouquinho, podemos até ampliar aqui para ver. Opa, deixa eu zerar aqui. Percebe que se você colocar um outro ponto, você vai fazer ondas bem estranhas. Então, aumentei bem pouquinho aqui, só para dar um contraste na imagem. Não pode fazer muito, porque senão você vai escurecer muito as bordas da tua nebulosa. Eu podia agora até aplicar aqui nas curvas mesmo, aumentar os médios aqui para vocês verem como a imagem fica brilhante. Mas eu quero trabalhar primeiro com os detalhes, usando o Exponential Transformation. O Exponential Transformation é uma ferramenta também incrível do PixInsight, que ele vai dar uma ênfase nos detalhes escuros da imagem. Então, a gente não pode... Vamos abrir aqui, Exponential Transformation. Então não basta apenas a gente jogar o Exponential Transformation aqui para a tua tela, porque você vai estar alterando também o teu objeto, as partes brilhantes, e você vai perceber que ele vai aumentar bastante o brilho, porque ele vai fazer um contraste entre os escuros, detalhes escuros, e as partes brilhantes da tua imagem. Então nós precisamos fazer uma máscara para proteger o teu objeto, as partes brilhantes. E não é só isso, a gente não vamos aplicar a ordem 1, ou seja, vamos reduzir a potência sobre o
o processo para que ele não altere em demasia a nossa imagem. Vamos fazer isso aos poucos. Então, esse é um processo um pouco extenso e que eu vou ensinar para vocês aqui na íntegra. E eu coloquei isso também no meu livro, o PixInsight para iniciantes em astrofotografias. E ali eu ensinei com detalhes como nós vamos fazer esse processo que nós vamos fazer agora. Para começar, vamos alterar o nome do arquivo, da imagem, para que fique mais fácil para a gente trabalhar. Então, clicando com o botão direito sobre ela, aperte Identifier e vou colocar Integration, que é o nome que o PixInsight coloca nos arquivos após ele empilhar. Mais tarde você vai entender por que é importante fazer isso. Se você quiser, você não precisa alterar. Tá, ok? Então agora podemos ver aqui que a nossa imagem está com o nome Integration. Vamos fazer uma duplicação dela. Clique nesse botão aqui onde aparecem dois arquivos e um mais. Está escrito Duplicate Image. Então pode ver que eu tenho uma cópia exatamente igual da minha imagem principal. O que eu tenho que fazer? Eu vou remover o objeto dessa imagem, ou seja, a nebulosa vai sumir, vai ficar só as estrelas. Aí depois nós vamos subtrair as estrelas do objeto principal, da imagem principal, e aí só vai ficar a nebulosa. Como que a gente faz isso? A gente vamos ao Process, a Trouvaille Transform. Aqui você faz exatamente esse, deixa eu girar aqui para começar para vocês. Coloca aqui, ó, 6 layers, tá? Ou seja, agora ele mudou para 6 camadas. E esse R aqui se refere à camada onde está a nebulosa. Então, se eu clicar duas vezes aqui em cima onde está esse cheque verde, ele vira um X. Ou seja, isso quer dizer que ele vai remover esse objeto daqui. Eu não vou jogar sobre ela, eu vou criar um processo. Então eu clico em New Instance, seguro e arrasto aqui para a nossa área de trabalho. Ele criou o processo 1. Então eu posso fechar o Trouvaille Transform, colocar isso aqui mais aqui. E agora nós temos que fazer então a subtração dessa imagem com essa. Então nós vamos usar o processo chamado Pixel Match. O Pixel Match ele faz, você pode colocar fórmulas aqui para ele fazer operações aritméticas com a imagem. Aí nós vamos usar aqui o Pixel Editor para criar a nossa fórmula. Então aqui ele está me mostrando as duas imagens que estão na minha área de trabalho. Eu clico sobre essa, coloco um menos e depois sobre a segunda imagem. E ok. Pode ver que a nossa fórmula foi transferida para cá. E vamos criar o processo 2 com ele. Mais tarde nós vamos ter que somar as duas imagens de novo. Então já vamos aproveitar aqui mesmo e colocar um mais. Pronto, aqui daí a gente somaria as duas imagens. Só que no caso de somar, eu tenho que colocar aqui Rescale Result. Rescale Result, porque se ele somar, ele vai somar também o brilho do fundo, vai somar todo o brilho, não vai somar só as imagens, ele vai somar também os níveis que estão os pixels. Então, esse Rescale Result vai deixar com que os níveis fiquem na média, enquanto que ele vai somar somente os objetos. Novamente, eu vou criar então mais um processo, que seria o processo 3, arrastando para cá. Então, o Pixel Mesh eu posso fechar.
Entre esses dois processos, nós vamos usar então o Exponential Transformation. Exponential Transformation nós vamos usar duas vezes. Primeiro nós vamos colocar uma ordem bem baixa, 0,2, porque nós não queremos que ele faça alterações bruscas na imagem. Nós vamos fazer diversas vezes para que ele altere aos poucos a imagem e faça um exagero no nosso processo. E desabilita aqui o Lighting Mask. Pega o New Instance e arrasta para cá. Então nós fizemos o processo 4. Agora clique no Lighting Mask novamente com 0,2 mesmo e vamos criar o processo 5. E aqui está o processo 3, no qual seria a união então das duas imagens, que seria a parte final do processo. Posso fechar o Exponential Transformation também. Bem, então o que vai acontecer? Nós vamos jogar os processos sobre as imagens, tá, na ordem certa, para que a gente possa fazer as alterações que nós precisamos. Mas o que nós criamos inicialmente é fazer apenas as alterações nas partes escuras da imagem. Nas partes escuras da imagem. É isso que o Exponential Transformation faz. Ele mexe nos detalhes escuros. Então nós precisamos proteger as partes claras. Então nós vamos ter que usar também uma máscara. Mas vamos começar a usar o processo e assim no meio a gente cria a máscara. Então, primeiro jogamos o processo 1 em cima da imagem clone. Perceba que o processo tirou o objeto e ficaram apenas as estrelas. Agora eu vou jogar o processo 2 em cima da imagem principal. Lembra que o processo 2 é o Pixel Match, ou seja, ele vai subtrair as estrelas da nossa imagem. Ficou apenas o nosso objeto. Agora nós vamos, nessa imagem, criar a nossa máscara. Clique aqui em extrair a luminância. Dá um Ctrl I. E vamos abrir o Convolution e jogar na imagem. Pode fechar o Convolution. O Convolution eu joguei na nossa máscara, ok? Pronto, agora nós estamos com a máscara pronta, certo? Podemos minimizar ela e deixar ela separada. Então eu vou aplicar agora sobre a nossa imagem principal essa máscara. Então lembra que há diversas formas de você aplicar uma máscara. Pode clicar aqui na Mask, Select Mask, ou simplesmente usando os botões aqui da área de máscaras. Select Mask. Vamos aqui colocar então Integration L. Lembra que a nossa máscara é Integration L, está aqui definido na janela da imagem. Ok? Pode ver que a nossa máscara foi aplicada. Vamos remover aqui, não remover a máscara, apenas esconder a máscara para que não fique aparecendo aqui para nós. Mas a gente consegue ver que aqui está avermelhada, é porque a máscara está aplicada. Então não podemos nos descuidar com isso. O que vai acontecer? Eu vou jogar então o processo 4 aqui na nossa imagem com a máscara. Agora eu retiro a máscara, aperto Shift, Remove Mask e jogo o processo 3 para que ele some novamente as estrelas. E agora eu posso fechar o clone. Ok? As alterações são bem sutis.
mas ela alterou essas partes mais escuras daqui, e o fundo também, claro. Tá? Por isso, então, você vai sentir no final do processo como se houvesse uma separação entre o fundo e o objeto. Vai dar como se fosse fazer um destaque grande do objeto para nós. Então, esse processo aqui é muito interessante. Mas nós temos que repetir isso 3 vezes. Nós já fizemos uma, vamos fazer mais 2. E depois nós vamos fazer 3 vezes também usando o processo 5 aqui, que é o pixel matte, mas com a máscara de luminância. Ok? Então vamos lá, fazendo mais 2 vezes. Primeiro, duplicar a imagem. Segundo, remove o objeto do nosso clone. Vai ficar só as estrelas. Agora nós vamos jogar o processo 2 sobre a nossa imagem para remover as estrelas, ou seja, vai subtrair as estrelas do clone. E agora nós vamos colocar a máscara, Integration L, ok, e jogamos o processo 4. Removemos a máscara e jogamos o processo 3 para voltar às estrelas. Podemos apagar o clone. Mais uma vez, clone, processo 1, processo 2 sobre a imagem principal, máscara, processo 4 sobre a imagem principal, removo máscara e processo 3 sobre a imagem principal. Posso fechar nosso clone. Nessa hora você pode perceber que o fundo começou a ficar claro, tá? Então nós podemos jogar fazer bem sutilmente aquele contraste novamente, bem sutil. Vamos agora repetir mais 3 vezes, mas usando agora o processo 5. Clone, processo 1 no clone, processo 2 da nossa imagem principal, a máscara. Agora nós vamos usar o processo 5. A diferença entre os dois é que o processo 5 agora está usando uma máscara de luminância. Removo a máscara e processo 3 para voltar às estrelas. Apago o nosso clone. Mais 2 vezes. Clone, processo 1, processo 2, máscara, processo 5, tiro a máscara e processo 3. Fecho o clone e vamos mais uma vez, a última vez. Processo 1, processo 2, máscara, processo 5, removo a máscara e processo 3 para somar novamente as estrelas.
possa fechar o nosso clone. Agora também nós podemos fechar a nossa máscara, que não precisamos mais dela. Pode perceber que os detalhes deram uma incrementada. Você consegue ver melhor aqui como essas partes escuras ficaram melhores, ó. Certo? É um processo longo, mas vale muito a pena. Eu faço ela sempre apenas nas nebulosas. Ok, pessoal? Não confundam. Vamos usar apenas em nebulosas. Certo? Galáxias, a não ser que tenha bastante detalhes escuros, mas como as galáxias aparecem muito pequenas, eu acredito que não vai fazer tanto efeito. Mas isso aqui é excelente para nebulosas. Ok? Muito bem, pessoal. O próximo passo agora é nós darmos uma incrementada nas cores do nosso objeto. Tá? Aqui eu não preciso incrementar tanto, mas vou ensinar para vocês alguns processos para vocês colocarem cores ou aumentar a saturação da tua imagem. O mais simples dele seria você usar o Cube Transformations. Vamos colocar aqui um Real Time Preview, qualidade aqui máxima. Se você apenas mexer aqui na saturação, você perceberá que a cor da tua nebulosa, do teu objeto, vai alterar de imediato. Isso depende da área que você tá mexendo. Você pode mexer nos baixos tons, apenas nos baixos tons, né? Ou nos altos tons, mas normalmente mexemos nos médios tons, que é o que se refere à nebulosa. Mas nós vamos deixar o Cube Transformation por final, onde eu vou falar mais para vocês sobre ele, e você vai dar aquela incrementadinha antes de finalizar o teu trabalho. Outra forma de você mexer nas cores seria você usar o processo Color Saturation. Vamos ver um preview. Se você mexer nesse nível de deslizante, você percebe que você vai ver a matiz das cores andar aqui na horizontal. Então você pode mudar a posição das cores no gráfico. Se eu quero mexer numa nebulosa, minha nebulosa é mais vermelho, eu quero mexer no vermelho para incrementar um pouco o vermelho, é só eu deixar aqui o vermelho no canto. Não quer dizer que você possa deixar em outro lugar também como estava, mas fica mais fácil de mexer no gráfico, deixando ele centralizado. Aí você clica bem no meio aqui sobre o vermelho no teu gráfico e puxa ele. Pode ver que ele vai incrementando a cor vermelha no teu processo, na tua imagem. Você pode mexer no verde aqui, reduzir o verde no caso, né? Deixar a tua imagem mais azulada e vermelha. Ou também você pode mexer no gráfico inteiro. Basta você clicar aqui nesse ponto do canto e subir o gráfico, que ele vai mexer em todas as cores de toda a imagem. Se você não quiser mexer no fundo, na cor do fundo, você pode fazer uma máscara para proteger o fundo e deixar apenas a nebulosa para você mexer a cores, a nebulosa e as estrelas. Então, pode fazer isso tanto aqui com o Color Saturation quanto com o Cube Transformation. Vamos ver um processo mais avançado para você mudar a cor da tua nebulosa. Daí você estaria ao mesmo tempo protegendo o fundo
e mexendo as cores e as estrelas e mexendo as cores apenas da nebulosa. Nós vamos usar o processo LRGB Combination. LRGB Combination. Precisamos fazer alguns passos antes. Vamos usar esses processos aqui que nós usamos anteriormente. E vamos criar então uma duplicata. Jogamos o processo 1 na duplicata. Para remover as estrelas, separar as estrelas. Agora o processo 2 na nossa imagem principal, ele subtraiu as estrelas da imagem principal. E vamos criar aqui não é bem uma máscara, é uma imagem de luminância para ela. Então clicamos aqui nesse botão para extrair a luminância. E vamos dar uma embaçada nela, tá? Vamos fazer assim, ó. Usamos o processo Trove Wavelet Transform. Ó, lembra que nós tínhamos mexido para o exponencial transform? Vamos aqui então fazer o inverso. Vamos colocar X em todas as camadas. Clica 2 vezes em cima de cada. E o R deixamos habilitado. Como está aqui, nós jogamos em cima da nossa imagem de luminância. Ó, percebeu que deu uma boa embaçada em tudo, ou seja, não aparece mais nada, as estrelas, apenas uma mancha, que é essa mancha que seria a nossa luminância. Então, nessas partes é que serão mexidas as cores. Quanto mais forte tiver, maior será a mexida da cor. Agora, então podemos fechar aqui e vamos colocar essa imagem Integration Luminance, vamos colocar aqui na camada de luminância, Integration L, ok. Aqui nós desabilitamos o R, o G e o B. Colocamos no canal Wedge aqui de L para ponto 1700, tá bom. 0.117, tá? Para que ele faça seria o peso sobre o canal, ou seja, não queremos que ele mexa muito no canal. Aqui Transfer Function seria, você vai transferir algumas funções em cima da tua imagem, ou seja, lightness, luminâncias e saturação, tá? A luminância eu quero reduzir um pouco. Aqui você faz ao contrário. Em vez de você diminuir, você aumenta. Então vamos colocar aqui 610, tá bom. E, ou seja, ele vai fazer a luminância não transparecer tanto. Ele vai ficar mais fraco do que o que está aqui. Se eu deixasse em 500, ele ia ter o mesmo peso que está aqui, certo? E a saturação, então, também é o contrário. Se eu baixar aqui, vai aumentar a cor, vai aumentar a saturação. Então, você pode colocar até 350. Tá? Ou, se preferir, pode colocar mais. Depende do teu gosto, como você gosta das cores, né? Eu vou aqui, como a minha imagem está bem colorida, porque eu usei aquele processo ArcScene Stretch, quando eu fiz o stretch da imagem, né? Então, eu vou usar aqui 0,400. E aciona aqui Chrominance Noise Reduction, ou seja, ele vai diminuir o ruído nas chrominâncias, tá? E isso nós jogamos em cima da nossa imagem principal. Pronto. Ó, vamos ver como estava antes e depois. Tá vendo? Ele deu uma incrementada na cor
certo? E não foi tão forte quanto se eu deixasse em 350, que 400 para mim achei que ficou excelente. E aí nós aplicamos o processo 5, o processo 3, desculpe, o quinto processo aqui, para acrescentar as cores novamente. Tá? Então, se você quiser ver como ficou um antes e um depois, tá? Você pega essa imagem aqui, Integration Clone, que você fez. Deixa eu reduzir aqui o LRGB Combination. Então, essa imagem aqui que você fez, tirou as estrelas, vamos fazer um undo nele para ele voltar como era antes. Ó. Assim você consegue comparar as duas imagens, deixando no mesmo tamanho. Ó. Tá vendo que ela está mais avermelhada, com mais cor no lado esquerdo que no lado direito. Para o meu gosto, eu prefiro assim. Tá? Aqui o fundo você pode ver que ficou bem alaranjado, bem escuro, com bastante cor, porque se trata da galáxia, da Via Láctea, onde há bastante estrelas e poeira formando essas cores aqui. Isso é normal. Tá? Então, para o meu gosto, ficou ótimo. Podemos fechar o clone, podemos fechar o LRGB, podemos fechar a nossa luminância. Então, aqui está os processos onde eu estou mostrando cores. Nesse instante aqui, você pode aplicar agora o processo 4 e 5, mais uma vez, sobre a tua imagem. Você agora está fazendo sem proteção nenhuma. Percebe como os detalhes negros aqui, ó, se eu voltar, ó, os detalhes negros estão aqui mais escuros, mais escondidos. Mas o que ele fez? Ele deu uma clareada nas partes brancas e fez um contraste bem alterado, mas só nos detalhes. Ó. Avançando novamente, vendo como os detalhes apareceram melhores. Aqui, ó, voltando, adiantando, certo? Então, ainda podemos jogar mais uma vez mais para o final, esses processos 4 e 5, que seria o Exponential Transformation. Bem, vamos fazer um processo que para algumas nebulosas fica muito boas. Então eu vou ensinar ela, não sei se ficaria bom aqui, mas é bom você sempre tentar fazer os processos que você aprende ou que você acha interessante, experimentar ela, porque se você não gostar, você retorna no mundo e ignora esse processo. Então vamos fazer aqui para ver se fica legal. Ele vai reduzir o brilho, o HDR Multiscale Transform, ele vai reduzir os brilhos fortes e dar uma incrementada nesses detalhes. Nos detalhes aqui onde tem essas linhas negras, certo? Process ao Process HDR Multiscale Transform. Aqui você clica em To Light e Light Mask. Nós não podemos jogar ele diretamente sobre a nossa imagem. O que ele vai fazer agora é usar novamente esses processos aqui para dar uma embaçada e retirar as estrelas. Tá? Então, vamos duplicar a imagem. Processo 1. Na imagem duplicada. Processo 2. Na imagem principal. E agora podemos jogar direto aqui com o processo sobre a nossa imagem principal. Tá? Percebeu? Olha só a diferença. Antes e depois. Percebeu como ele escureceu essa área que estava mais brilhante e com isso fez aparecer os detalhes que tinha ali, o que não tinha antes. Então vamos jogar agora o processo 3 sobre ele.
E olha só como que ficou a imagem, a nossa imagem com os detalhes, ó. Olha só os detalhes que apareceram aqui que eu não estava vendo antes. Inclusive aqui no centro apareceu mais dessas nebulosas escuras aqui. Vamos ver como que estava antes. Deixa eu fechar aqui o HDR Multiscale. E aqui nós pegamos esse nosso clone e vamos retornar um passo para trás antes de a gente jogar o processo 1, né? Olha só, combinando, tá vendo como está mais brilhante aqui nessa área aqui, e aqui ficou mais escuro, aparecendo mais detalhes, né? Até os detalhes que estavam aqui, ó, aqui não tinha, tá vendo aqui, ó, os detalhes aqui estão bem escondidos por causa do brilho, aqui ficou mais evidente, olha aqui, ó, tá vendo? Então é um ótimo processo aqui, principalmente quando a nebulosa de Órion, aquele centro onde fica muito, onde está o trapézio ali, fica muito explodido, né? Esse processo aqui fica muito bom. Podemos fechar nosso clone. Tem um outro processo que dá uma incrementada, uma escurecida nos detalhes, tá? Mas não é um processo, seria um script. O script vai em Utilities, Dark Structures Nuance. Aqui você tem a monte, seria a quantidade, né? Aqui está em 0,40, que é o default dele, tá? Você pode apertar direto aqui, mas se você quer menos, que ele não faça tanto efeito, eu vou baixar aqui para 30. Porque já está com bastante detalhes aqui a minha nebulosa, e vou apertar um OK. Esse script é um pouco longo, ele pega diversos processos do PixInsight para fazer um efeito que fica muito bom aqui. Fecha aqui, olha só. Vamos voltar e avançar. Voltar e avançar. Vendo como os detalhes da nebulosa apareceram bastantes agora. E tem mais uma coisa que nós podemos fazer ainda, é melhorar a nitidez desses detalhes, tá? Para fazer isso a gente usa o processo que nós já usamos para tirar ruídos no primeiro vídeo, Multiscale Linear Transform. Então o que nós vamos alterar aqui, o algoritmo continua o mesmo, vamos alterar os bias de algumas desses layers. Então no layer 2 nós vamos colocar aqui no bias 25. No layer 3 vamos colocar também 25. E no layer 4 vamos colocar 12. Aqui embaixo vamos alterar um Dynamic Range Extension, tá? Se abre aqui, e Low Range nós vamos colocar 0.25. Height Range 0.5. O alvo seria o Lightness, tá? Você precisa entender que os detalhes eles estão na luminância, sempre na luminância que estão em detalhe do objeto. Então, quando nós queremos mexer com isso, a gente coloca Lightness. E esse aqui é um processo que você pode usar em todas as suas nebulosas, tá? Até mesmo nas galáxias, ele é muito bom para melhorar a nitidez do objeto. Então você pode criar uma new instância para ele. Arrasta aqui para a área de trabalho, clique em
set icon identifier e vamos colocar aqui nitidez. Ok, pronto, isso salvou mais um processo para usar futuramente. E vamos aplicar o nosso processo na nossa imagem. Processo rápido. Vamos ver aqui. Antes e depois. Vendo como até nas estrelas você percebe que elas ficaram mais nítidas. Deu uma boa melhorada. Aqui até mesmo, se olharmos aqui, ó, esse detalhe aqui, antes, tá vendo como está meio embaçado aqui, depois, esse embaçamento pode ter acontecido quando nós retiramos ruídos, usando o TGV de noise ou a CDNR, tá? E o Multiscale Linear Transform, esse processo aqui, acabou fazendo o inverso, mas como não tem ruído para ele acrescentar ou incrementar, então não mexeu no nosso fundo. Ok? Podemos agora fazer, vamos fechar aqui, eu vou mostrar para vocês um processo onde a gente reduz o tamanho das estrelas, tá? Aí usa o processo Morphological Transformation. Então esse processo ele reduz o tamanho das suas estrelas. Colocamos aqui em Operator Morphological Selection. Aqui você deixa 1, quantidade, amount, vamos colocar 0,25. Quanto maior tiver esse valor aqui, maior será a redução das estrelas. Em 1, ele vai praticamente retirar todas as estrelas. Tá? Selection, vamos colocar em 0,25 também. Esses dois casos aqui, quanto maior você colocar, maior será a redução. Tá? Aqui você vai colocar a estrutura da sua estrela. Tá? Se você, vamos colocar aqui 9 elementos é muito pouco, vamos colocar 25 elementos, tá? Que para te dar mais detalhes nas suas estrelas. E você vai colocar aqui qual é o tipo de telescópio que você usa. Tá? Se você usa um newtoniano ou um refletor, tá? As tuas estrelas terão uma forma mais diamond estrutura, seria mais uma forma de um losango, porque por causa dos spikes. Então você coloca esse caso aqui quando o teu telescópio é um refletor. Mas no caso eu usei um refrator, então minhas estrelas são mais arredondadas, né? Então eu vou usar o círculo aqui, circular estrutura. E só jogar aqui então na nossa imagem. Olha só. Antes, depois, tá vendo? Ele reduziu sutilmente, mas aqui as estrelas menores eu posso perceber melhor, ó. Ele não só reduz a estrela, como reduz um pouco o brilho também, né? Então 0,25 para mim tá bom. Vocês podem colocar mais, né? Colocar uma quantidade maior aqui para você, se quiser reduzir mais ainda essas estrelas. Para vocês verem a diferença, se eu colocar aqui 0,35, por exemplo, vamos lançar. Olha só como as estrelas menores aqui ficaram praticamente quase desapareceram, ó. Antes, depois. Antes, depois. Você percebe que quando você faz isso, você perde um pouco o contraste da imagem, porque ele reduziu o brilho, tá? Então, vamos fechar aqui o Morphological Transformation. Então, a gente dá um contraste aqui daquela forma como eu ensinei anteriormente. Clica no meio da curvas, né? E vamos ver aqui
no Real Time Preview e reduz bem pouco aqui no baixo tom, tá? Porque quando você reduz o baixo tom, você sobe os altos tons, a curva automaticamente sobe do outro lado como se fosse uma gangorra. Então você vai estar aumentando os altos tons e diminuindo os baixos tons, assim você dá um contraste na tua imagem, tá? Mas não exagere muito para você não perder os detalhes na borda da nebulosa, certo? E vamos aplicar na nossa imagem. Agora nós podemos usar o Cuba para fazer dar uma melhorada geral final na nossa imagem, tá? Podemos aqui aumentar o brilho dele em geral. Se você não quer que o fundo suba muito, você pode baixar aqui. Ou você pode fazer uma máscara para proteger o fundo. Vamos fazer uma máscara aqui bem rapidinho. Ó. Vou fechar aqui. Extrair a luminância. Seria interessante eu dar uma acrescentada, uma incrementada aqui na... podemos usar o histograma. Então aqui, Integration L. Vamos ver o Real Time Preview. Se você tem que deixar mais claro a nebulosa, né? Então você pode mexer nos baixos tons, desculpe, nos altos tons, para clarear bem a nossa nebulosa. Se você der um Ctrl I na imagem, você vai inverter ela. Vamos fechar aqui, dar um Ctrl I para inverter a imagem, né? Aqui você consegue enxergar melhor. Então quanto mais você mexe aqui, agora é inverso, né? Quanto mais você mexe nos altos tons, nos baixos tons, vamos dar uma girada aqui, mexer nos baixos tons, ó, você vai acrescentando para mexer menos na nebulosa. Se você mexer aqui nos altos tons, você vai deixar partes brancas mais fortes para proteger, para que o fundo não fique tão protegido, né? E pode fechar o Real Time Preview e aplicar na nossa máscara. Vamos dar um convolute para dar uma suavizada na imagem. E agora vamos aplicar a nossa máscara. Você pode aplicar jogando a aba da máscara aqui embaixo da aba da imagem, ou usando aqui mesmo Select Mask. Agora sim nós podemos mexer no brilho aqui da nossa nebulosa. Basta você aumentar aqui no meio e você vê que o fundo, se você perceber aqui, vamos ver, vendo como é a nebulosa que está protegida. Mas nós queremos fazer o contrário, nós queremos que o fundo fique protegido, porque eu não quero mexer no fundo, então eu vou inverter a imagem. Ó, agora sim, agora eu vou mexer na nebulosa. Desabilitar aqui. Vamos ver. E agora que aumentamos o brilho aqui, pode ver que a nebulosa está aumentando o brilho, certo? Suavemente, porque a máscara está fazendo um certo efeito nela, né? Eu não quero aumentar muito o brilho na área central aqui, então não vou acrescentar tanto, mas o fundo ele continua escuro, porque está protegido pela máscara. Vamos aplicar, podemos aplicar um pouco de cor, saturação aqui. Deixar nossa máscara, nossa
nebulosa um pouco mais avermelhada, tá? A luminância, nós mexemos nas estrelas, você pode reduzir o brilho até o brilho das estrelas, ou o brilho da luminância da nebulosa. Pode ver aqui que o L, então, ele dá uma boa mexida no brilho em geral da sua imagem, certo? E podemos aplicar. Então, aqui você pode mexer em diversos pontos da tua imagem, só escolhendo o que você quer mexer aqui. Então aqui é o red, seria o vermelho, o green, o blue, aqui é RGB, né, seria todas as cores. Aqui você seria o canal alfa, aqui é a luminância, aqui é o componente A, o componente B, o componente C, o RGB e a saturação. Tá? Você pode mexer como você achar melhor na tua né? Então aqui, ó, RGB, você mexeria mais na matiz dela. Então dependendo de onde você pega aqui, ó, parte mais avermelhada, parte mais verde da tua imagem, mais azul, certo? Então aqui você já estaria mexendo em partes que você não poderia mexer, né? Então vamos zerar aqui, né, a saturação, o RGB, certo? Então para mim a minha nebulosa ficou ok, o fundo também está legal, certo? Posso fechar a minha máscara e encerrei o trabalho na minha nebulosa. Aqui eu posso jogar mais uma vez o processo 4 e 5 para dar mais uma incrementada nos detalhes. E agora eu quero assinar o meu trabalho, tá? Então eu tenho dois processos para fazer. Tem um script aqui no render, draw signature, ou eu prefiro usar o annotation, processo annotation, tá? Aqui você coloca, deixa eu zerar aqui. Aqui então você coloca o texto que você quer. Vou colocar copyright Davi Weigert. A letra aqui 70. Você tem que ver, depende do tamanho da tua imagem. Aqui eu não fiz muito crop, então a imagem é grande. Então aqui eu tenho que usar um tamanho maior, né? A letra que você quer usar, aqui é a cor da letra, tá? Vou colocar um white. Opacidade teria a transparência, né? Mas quando eu clicar em cima da imagem, a minha letra aparece, ó, e eu posso mexer nela, eu posso colocar onde eu quiser esse texto. Então aqui nesse texto você pode colocar, daí fazer uma linha, outras linhas com os detalhes da foto, né, o nome da nebulosa, ou você cria uma linha só aqui embaixo, como eu gosto de fazer, com o nome da nebulosa, o tempo de exposições do equipamento, a data, todos os detalhes que você quiser colocar na tua imagem, certo? E aperta aqui a opacidade para vocês verem, ó, a imagem vai ficando transparente, tá? Se você não gosta que ele fique totalmente sólido, você pode mexer um pouco na opacidade. E ele só vai aplicar as letras na imagem quando você apertar o check. Então você pode colocar, por exemplo, nomear uma parte que esteja algum detalhe que tem na tua nebulosa, tipo, por exemplo, aqui temos a Hourglass Nebula. E você coloca uma indicação nele, tá?
Aí você então digita aqui, clica aqui na Horgal Nebulas e vê que apareceu uma linha aqui. Essa linha ela é bem tênue, mas pelo menos ela não é exagerada na tua imagem. E você seleciona ela e arrasta onde você quer, tá? Então fica aqui Horgal Nebula. Pode reduzir um pouco aqui para 60, por exemplo, né? Reduzir mais ainda aqui para 48. Então está aqui uma indicação de uma característica ou de algum objeto dentro da nossa imagem, certo? E você pode, clicando no cheque, salvar essa parte também, ok? Vamos fechar Annotation. Para salvar nossa imagem, File, Save As. Aqui nós podemos salvar então, normalmente eu gosto de salvar como TIFF, pode ser como FIT, mas o TIFF ele abre em qualquer visualizador de imagens, né, para você ter uma imagem com as características originais que você possa alterar mais para o futuro, se você precisar. Então, Lagoa M8, TIFF, salvar. Deixa em 16 bits para que você possa abrir ele em outro, porque não é qualquer visualizador de imagem que vai abrir com 32 bits, então deixa em 16 bits, ok. E podemos salvar em JPEG para você poder mostrar para seus amigos, né? Se caso você quer tirar esse Horgal Nebula, né, volta aqui um passo atrás e ele removeu o teu último passo, né? E vamos salvar aqui como JPEG para que a gente possa ter uma imagem para carregar, para você colocar no Face e assim vai. Lagoa M8 JPEG, salvar. Aqui a qualidade, minha imagem ela é grande, eu não tive muito crop. Então, se eu colocar 100, vai dar mais ou menos 4 até 6 MB de tamanho, né? Então, eu prefiro, para não ficar tão pesado, reduzir um pouco, ok? E pronto, nosso arquivo está salvo. Se você quiser salvar os teus ícones de processos, tá? Clica no botão direito, Process Icon, Save Process Icon. Vamos colocar aqui, eu tenho já um meu aqui, vamos colocar aqui como teste e salvar. Então, você está salvando isso para usar no futuro, porque eu tenho os meus próprios processos, tá? Então vamos abrir aqui, botão direito, Process Icons, Load, Process Icons, e aqui os meus ícones de processo que eu tenho, tá? Então esses aqui seriam todos os meus ícones, né, que eu carrego sempre quando vou fazer um processamento. Então aqui está aqueles nossos processos que nós fizemos para usar componentes de Transformation, né, o SSNR para redução, para remover o verde, os ruídos, porque eu tenho que usar máscara, né, usando a Trove Wave Transform, e tem aqui também os ruídos usando o Multiscale Linear Transform. Aqui também tem nitidez, Multiscale Linear Transform, né? Aqui o Convolution, Masked Twist, o ATW, aqui seria o Trove Wave Transform, que eu usei para usar com o LRGB Combination, né, para deixar embaçado a imagem. Se eu abrir aqui, você vê que ele está aqui com aqueles dados todos que eu ensinei para vocês, né. Tem Star Market Convolution, que eu vou ensinar no processo, num vídeo mais para o futuro. O Annotation, Cosmetic DCLR também eu vou fazer isso aqui, por exemplo, para quando nós vamos fazer a integração de imagens manuais, eu vou ensinar como vocês usaram o Cosmetic Correct, certo? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, desse vídeo, e que espero que vocês tenham gostado.
que ajude vocês a melhorar suas imagens, a fazer seus processamentos, tá? E veremos numa próxima.